Olá, irmãos, a paz de Cristo. Bem-vindos aí para a nossa aula número 8, de escatologia. Já já vamos iniciar a nossa aula nesta noite de terça-feira. Vai chegando aí, Muito bom receber vocês nesta noite. Só estou compartilhando aqui rapidamente, gente, para o pessoal que acompanha em grupos, e nas nossas páginas. Então, já vamos já começar. Deixa eu só concluir aqui. Muito bem, então, boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs, que já estão conosco aí. Essa é a nossa aula na aula número 8, Essa é a nossa aula número 8, ok? Muito bem, então o pessoal está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 1º de setembro de 2020, Gosto sempre de falar a data porque muita gente vai assistir essas aulas em outros dias, em outros horários e até em outras épocas, Se Deus quiser, daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, o pessoal vai estar assistindo também essa aula. Bom, muito bem. O pessoal está chegando. Muito bem, então nós estamos ao vivo também no Instagram, tá? Nós estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Bom, gente, vamos lá, sem mais demoras, nós estamos então fazendo um curso de escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, a doutrina dos últimos dias, dos últimos acontecimentos da história humana, revelações que estão narradas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, Então, essa já é a nossa aula número 8, tá, gente, desse curso. Para quem, de repente, está chegando agora, para quem está ouvindo aí pela primeira vez, deixa eu fazer só para você ter uma noção do que nós já falamos, Para quem já está fazendo as aulas, então, só para a gente relembrar, não vou aqui relembrar o assunto, mas só os temas, Os temas que a gente já tem estudado, então, nessas 8 aulas, Então, nós começamos, a nossa primeira aula foi sobre os sinais dos tempos, Quando nós falamos sobre o princípio das dores, Conforme narrado no sermão escatológico de Jesus, que está registrado em Mateus 24, em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, tá? Então, de acordo com esse sermão escatológico de Jesus, nós entendemos que nós hoje estamos num momento que é chamado de o princípio das dores, Então, nós falamos sobre isso na primeira aula, tá? Na segunda aula, gente, nós falamos sobre a morte e o estado intermediário, A morte física e o estado intermediário, que é aquele estado entre a morte e a ressurreição, Porque a Bíblia fala da ressurreição, em que a alma e o espírito se reunirão ao corpo, novamente, não mais um corpo incorruptível, mas um corpo glorioso, um corpo incorruptível. Então, nós falamos aqui sobre o estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Essa foi a nossa segunda aula, Na terceira aula, enquanto o pessoal vai chegando aí, vamos relembrando aqui. Na terceira aula, nós já entramos falando sobre as 70 semanas de Daniel, explicando sobre esse assunto, as 70 semanas de Daniel, Por quê? Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre a grande tribulação. Vamos continuar falando sobre a grande tribulação, Então, nós já vimos
que o Senhor determinou 70 semanas de anos sobre o povo de Israel, né? Dessas 70 semanas de anos já se passaram 69, tá? Entre a 69ª e a 70ª semana nós temos um parêntese histórico, que é a dispensação da igreja, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, que é essa dispensação que nós estamos vivendo hoje, tá certo? E nós entendemos então que a 70ª semana de Daniel equivale justamente ao período da grande tribulação, que é composta então de 7 anos, tá? Então, a nossa terceira aula foi para explicar sobre as 70 semanas de Daniel. Depois, na quarta aula, nós falamos sobre o arrebatamento da igreja, né, e a ressurreição dos santos, que acontecem, podemos dizer, simultaneamente, né? O arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, né? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né, para se encontrar com o Senhor nos ares, e nós, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados num abrir e fechar de olhos, transformados de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, né? Então nós falamos na aula 4 sobre o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos santos, né? Aí depois na aula 5, gente, na aula 5 e na aula 6, né? Foram 2 aulas, nós falamos sobre a igreja poupada da tribulação. Então nós argumentamos por que nós acreditamos que a igreja não vai passar por esses 7 anos, né? Por esse período chamado de grande tribulação, tá? Então, a aula 5 e a aula 6, né, foram argumentando sobre esse tema. E na aula 7, que foi a semana passada, nós começamos a falar sobre o período da grande tribulação. Então nós vamos continuar agora, tá? Estou fazendo uma rápida recapitulação aqui, né, para que você que já está fazendo desde a primeira aula, você já vai então vai se lembrando do que a gente já falou. E para quem não assistiu às aulas anteriores ou perdeu alguma, né, eu quero te incentivar a assistir essas aulas, a ouvir essas aulas, né? Estou até fazendo essa recapitulação aqui para que você tenha esse desejo, então, né, de assistir, de ouvir. As aulas estão disponíveis lá no meu canal do YouTube, tá? Basta você entrar lá no YouTube ou no próprio Google e procurar o canal do YouTube do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Escreve lá. Entra no YouTube, lá na ferramenta de busca, você coloca lá Ronaldo Guedes Bezerra, né? Lembrando que o meu Bezerra é com S, tá? E aí você vai encontrar o meu canal e lá você vai ter, inclusive tem as playlists, né? Basta você procurar a playlist sobre o curso de escatologia, que você vai ter já todas as aulas em sequência lá, né? Termina uma, já começa a outra, tá? Então tá tudo lá, inclusive no meu blog também, no blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, você vai ter os esboços das aulas, né? Esse esboço da aula sobre a grande tribulação eu ainda não coloquei lá no meu blog, mas você vai também, eu quero ver se amanhã eu já coloco para vocês terem acesso a esse esboço que eu estou usando aqui para falar sobre esse assunto da grande tribulação. Ok, gente? Muito bem. Então vamos lá. Feito essa introdução, né, essa breve recapitulação aqui, vamos ler, eu quero te convidar a abrir comigo no livro de Apocalipse, capítulo 5, tá? Abra comigo aí, Apocalipse, capítulo 5, eu vou pedir que você me dê 10 segundinhos que eu vou pegar um copo de água aqui que eu esqueci de pegar, só um instantinho. Pronto, eu já tinha deixado ali, eu só tinha esquecido de trazer para cá. Muito bem, então vamos lá, Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, gente, diz assim, olha, vamos lá, gente, a aula de hoje é muito interessante, hein? Fique aí, nós vamos falar sobre os 7 selos
aqui do Apocalipse, vamos falar sobre as 7 trombetas do Apocalipse e vamos falar sobre as 7 taças da ira de Deus, tá? Vamos falar, quero ver se a gente fala sobre tudo isso hoje, né? E tem até alguns outros assuntos que eu gostaria de abordar ainda hoje, vamos ver se a gente consegue. Então, Apocalipse capítulo 5, vamos lá, versículo 1. Vamos ler então aqui na Bíblia, olha. Vi, aqui é a visão do apóstolo João, tá? É o apóstolo João que está narrando aqui, porque ele teve a visão lá na ilha de Patmos, né? Então, o apóstolo João descreve o seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então, João viu um livro selado com 7 selos, né? Verso 2. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Uma pergunta, né? Que um anjo fazia. Quem é digno de abrir o livro e de lhe os selos? Verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha que coisa, ninguém, não foi achado ninguém, né? Digno, vamos dizer assim, de abrir esse livro, que estava selado com 7 selos. Ninguém digno nem de olhar para esse livro. E aí, verso 4, o apóstolo João diz: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Verso 5. Todavia, continua ele narrando, né? Um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, olha que lindo, gente, essa parte, né? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Uma referência a quem aqui, gente? O Senhor Jesus, né? Então, um dos anciãos, né, daqueles 24 anciãos, disse para João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Olha que lindo, pessoal. É maravilhoso, né? Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, né? Então, a princípio, né, ninguém tinha sido achado digno de abrir esse livro, de desatar os selos, nem de olhar para esse livro. Mas aí, de repente, surge essa figura maravilhosa, que é o Senhor Jesus, descrito aqui, né, como o leão da tribo de Judá, como a raiz de Davi, aquele que venceu para abrir o livro e os 7 selos, né? Ele diz aqui, né, que ele viu, né, um cordeiro. Então ele descreve, você veja que interessante, aqui nesse texto descreve Jesus tanto como o leão, como o cordeiro, né? Cordeiro e leão, né? Tem até um cântico que a gente canta, Cordeiro e Leão, que aqui descreve ele como leão e como cordeiro, né? Um cordeiro como tendo sido morto, tá certo? E aí, esse que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, esse que venceu, né, para abrir o livro e os 7 selos, esse que é o cordeiro, né, que tinha sido morto, não é? Ele então tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, tá? E aí então, gente, eu vou pular alguns versículos aqui, agora eu vou para o capítulo 6, tá? Então, no capítulo 6, preste atenção aí, no capítulo 6 de Apocalipse, nós temos o quê? Nós temos então a abertura dos selos,
tá? Nós temos a abertura dos selos. Só que, note o seguinte, né? Se você tiver com a sua Bíblia aberta, é sempre bom, porque você pode ir olhando, observando, né? Você vai observar que o capítulo 6, ele relata a abertura de seis dos 7 selos, tá? Por que não relata o sétimo selo? O sétimo selo vai estar um pouquinho adiante. Mas aqui no capítulo 6, então, nós temos a abertura, né? Começa a abertura dos selos, dos 7 selos, e no capítulo 6 nós temos a narrativa de 6 selos abertos, tá certo? Então, vamos lá. Antes de falar aqui sobre os selos, deixa eu só dizer o seguinte, né? A natureza dos eventos, aqui hoje eu estou me baseando aqui, como em algumas outras aulas, nesse livro aqui, A Bíblia e os Eventos Futuros, do Leon J. Wood, tá? Que é um teólogo pré-milenista, pré-tribulacionista, que é a visão que a gente está seguindo aqui, né? A visão escatológica que a gente está seguindo aqui é a visão, como a gente tem falado em outras aulas, é a visão pré-milenista, pré-tribulacionista, tá? Então esse autor aqui, ele segue essa visão escatológica. Então ele diz aqui que a natureza dos eventos sugere, né, que começam logo após o início da tribulação e concluem na metade do período. Então veja bem, para esse autor aqui, esses selos, os selos, eles começam a ser abertos logo no começo da grande tribulação, no começo dos 7 anos, tá? da 70ª semana de Daniel, né? A 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, né? Então, bem no começo dessa última semana, tá? No início desses 7 anos, começa-se a abrir os 7 selos, tá? E segundo esse autor aqui, me parece bem razoável a posição dele, né? A abertura desses selos, né, principalmente dos 6 primeiros selos, porque depois eu vou explicar o 7º selo para vocês, mas a abertura dos 6 primeiros selos vai até a metade, né, a metade da grande tribulação. Tá? Tudo leva a crer, tá? Que os 6 primeiros selos, eles são abertos nos 3 anos e meio, nos primeiros 3 anos e meio, né? Porque você se lembra que a grande tribulação ela tem um evento que acontece, né? Muito importante, muito marcante, bem no meio do período de 7 anos. A gente já falou sobre isso, né? Para quem está acompanhando, vai construindo aí o conhecimento aos poucos, né? Vai juntando as peças, porque realmente como juntar as peças. Respeitando aqui, com muito respeito, né, gente? Eu vou falar, é como se fosse um quebra-cabeça, né? E é interessante que Deus trabalha dessa forma, né? Deus, ele vai revelando, né, partes aqui e ali para uma pessoa, para outra pessoa, para um profeta, para outro profeta, né, para um apóstolo, falou através de Jesus. Então, a impressão que eu tenho, sabe, irmãos, é que Deus, ele quer mesmo que nós busquemos, né? É como se, por assim dizer, Deus não fosse dar para a gente tudo mastigado. Ele quer que a gente busque, que a gente procure entender, que a gente procure juntar, né, as peças, os detalhes, para a gente poder entender, então, para nós podermos ter esse vislumbre, né, dos acontecimentos dos últimos dias, tá? Então, como a gente falou para vocês, a 70ª semana de Daniel, que é a grande tribulação, é composta de 7 anos, né? Mas aí no meio da grande tribulação a gente vai ter aquela quebra, né, da aliança que o anticristo vai fazer.
O anticristo vai fazer uma aliança com muitos, inclusive com Israel, né? Ali pelo começo da grande tribulação, pelo começo dos 7 anos. Só que no meio desse período ele vai quebrar essa aliança. Tá certo? Então veja, para esse autor aqui, os selos, tá? Não, veja, não as trombetas, não as taças, os selos, porque são 3 sequências, são 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. São 3 sequências de juízo, né? São 3 sequências de juízo, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Então, segundo esse autor aqui, os selos se referem à primeira metade da grande tribulação, aos primeiros 3 anos e meio. Devem acontecer nos primeiros 3 anos e meio da tribulação, tá? Bom, vamos seguir aqui, ó. Então, eu vou ter que ser meio assim, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, né? Porque são muitas coisas. Então, vamos falar aqui dos selos. Olha, o primeiro selo, tá? Fala de um cavalo, né? Depois você lê aí, tá no capítulo 6, tá? Então, o primeiro cavalo, ele é branco, tá? Porque assim, deixa eu só dizer o seguinte para vocês. Os eventos apresentados pelos primeiros 4 selos, eles são simbolizados por uma série de cavalos, tá? Então, preste atenção, tem muito simbolismo aqui. Os 4 primeiros selos, né? Eles são simbolizados por 4 cavalos, tá? E cada um desses cavalos tem uma cor diferente, né? E leva um cavaleiro, tá certo? Então veja, o primeiro cavalo, ele é branco e carrega um cavaleiro que vai para conquistar, tá? Gente, esse primeiro aqui, esse primeiro selo, logo o primeiro selo, olha, eu vou ler aqui na Bíblia, aqui, ó. Vamos ler aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, vamos lá? Apocalipse capítulo 6, versículo 1, diz assim: Vi quando o cordeiro, lembra que o cordeiro foi o único que foi achado digno de abrir o livro, de desatar os selos? Então, aí João diz aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Tá? Aí o verso 2 descreve o primeiro selo, que diz o seguinte: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então veja, para muitos teólogos, principalmente para o pessoal que é pré-milenista, pré-tribulacionista, tudo leva a crer que esse cavaleiro aqui, montado no cavalo branco, é o anticristo, tá, gente? Porque é uma descrição, tem algumas pessoas que perguntam, mas não seria uma descrição de Cristo? Não, porque a descrição, quando é feita a descrição de Cristo sempre é uma descrição gloriosa, uma descrição com detalhes, né? Aqui é uma descrição rápida, simples, apenas fala de um cavaleiro que está montado num cavalo branco, né? Ele estava com um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer. Por quê? Porque esse período da grande tribulação, esse período de 7 anos, da 70ª semana de Daniel, ele começa justamente com a manifestação do anticristo. Né? A gente entende, então, que a igreja é arrebatada, lembra? A igreja é arrebatada, tá? Né? Os mortos em Cristo ressuscitam, e aí começa a grande tribulação. Qual é o primeiro acontecimento da grande tribulação? É o anticristo recebendo autoridade.
O anticristo começa já. Por quê? Lembra da profecia da profecia de Daniel? Ele faz uma aliança né, na última semana, né? Tudo leva a crer, no princípio dessa semana, no princípio desses 7 anos, ele vai fazer uma aliança com muitos, como diz lá Daniel 9:27. Tá? Então aqui, esse primeiro selo, esse primeiro cavaleiro aqui do Apocalipse, que está montado num cavalo branco, né, tudo leva a crer que é uma referência ao anticristo, recebendo, não é, vamos dizer assim, autoridade para reinar nesse período aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, o autor aqui desse livro, ele diz assim: é provável que a missão do cavaleiro é obrigar a viver em paz um mundo caracterizado por inquietação e distúrbios, né? Gente, isso aqui é tão impressionante, isso aqui, porque eu estava pensando, esse autor escreveu esse livro faz tantos anos, né? Deixa eu ver aqui, ó, ele escreveu esse livro, gente. Esse autor escreveu esse livro em 1973. Eu tinha 2 aninhos, de 2 para 3 anos, quando o autor escreveu esse livro. Mas olha como é atual isso aqui, gente. Ele fala aqui, né, que esse cavaleiro é provável que a missão dele é obrigar a viver em paz um mundo caracterizado por inquietação e distúrbios. O que a gente está vendo hoje no mundo, gente? A gente está vendo inquietação, a gente está vendo distúrbios. Até mesmo com essa pandemia, né, que a gente viveu, falou-se muito já se falou muito sobre um governo mundial, porque algumas pessoas têm advogado o seguinte: para crises mundiais, para problemas mundiais, a gente precisa de um governo único, de um governo mundial, para trazer a paz, para trazer a diretriz para a resolução desse problema, tá? Então eu achei interessante essa frase aqui, que esse autor fala, né? É provável que a missão do cavaleiro é obrigar a viver em paz. Então a gente percebe que está havendo, né, já todo um movimento, né, mesmo tecnológico, no sentido de auxiliar um governo único, um governante único, né? Enfim, a gente tem visto assim várias ações, né? Até restringindo a liberdade das pessoas em nome da paz, em nome da segurança, né? Você não pode sair de casa para sua segurança, você tem que fazer isso para sua segurança, você tem que fazer aquilo para sua segurança. Então já é um controle, né? Existe um controle, está se restringindo a liberdade das pessoas. Até a liberdade de expressão hoje está sendo restringida das pessoas em nome, né? Em nome da paz, em nome de um convívio pacífico, né? Então você vê que já se tenta controlar a sociedade. Agora você imagina o que vai acontecer no governo do anticristo? Exatamente isso, um controle, né? Vai se tentar controlar a humanidade, tá certo? Hoje em dia, com celulares, gente, né? É muito fácil controlar as pessoas, né? Saber onde as pessoas estão, o que estão fazendo, o que estão conversando, né? O controle está aí, tá certo? Então, assim, esse primeiro selo aqui, espero que tenha dado para você entender, né? Esse primeiro selo aqui, ele é uma provável referência à manifestação do anticristo, né? A manifestação do anticristo que deve ocorrer logo após o arrebatamento da igreja, bem no início da grande tribulação, bem no início do período de 7 anos, bem no início da 70ª semana de Daniel, tá certo? Bom, vamos lá. O segundo cavalo, deixa eu ver se eu consigo andar um pouquinho mais rápido aqui. O segundo cavalo é vermelho. O primeiro era branco, né? O segundo cavalo é vermelho. E o cavaleiro maneja uma espada, que ele, através dessa espada, que ele possa tirar a paz da terra. Então, esse segundo cavalo vermelho, ele representa a guerra, tá? Representa a guerra, ok?
Aí o terceiro cavalo, ele é preto. O terceiro cavalo é preto. E o cavaleiro carrega um par de balanças. Ele carrega um par de balanças para pesar alimentos. O que simboliza isso? O simbolismo é de fome, né? Porque ele carrega um par de balanças para pesar alimentos. Tá? Então esse terceiro cavalo preto, o simbolismo dele é a fome. Tá? Aí o quarto cavalo, gente, ele é, nessa tradução aqui que eu tenho, diz amarelo, né? Mas na língua original, no grego, seria um verde amarelado, pálido, sabe? Meio pálido assim, tá? E esse cavaleiro se chama Morte, tá? Então, representa a morte, né? O próprio cavaleiro se chama Morte, tá? Bom, então esses são os 4 primeiros selos, tá? Representados por 4 cavalos e seus cavaleiros. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo pálido, né? Verde amarelado, aquela cor da pessoa que está passando mal, sabe? Meio amarelado assim, tá? Então o primeiro cavalo, que é o primeiro selo, é uma provável referência ao anticristo. O segundo, cavalo vermelho, representa a guerra. O terceiro, cavalo preto, representa a fome. E o amarelado, pálido, representa a morte, tá? Esses são os 4 primeiros selos, representados por 4 cavalos e seus cavaleiros. Aí o quinto selo, gente, ele é diferente, porque ele apresenta uma figura de santos no céu, mortos por causa da palavra de Deus, né? Então aqui o simbolismo aqui desse quinto selo é o martírio, tá? O simbolismo aqui é o martírio. Então o quinto selo, vou repetir aqui, apresenta, né, uma figura de santos no céu, mortos por causa da palavra de Deus, ou seja, santos que foram martirizados, tá? Então, esses santos, eles estão aqui representados nesse quinto selo. Então, o simbolismo desse selo é de martírio, tá? Depois você tenta ler, tá, gente? Tenta ler o texto para você ir fazendo a conexão com o que eu estou falando aqui. Aí vai ficar mais fácil de entender, tá? O sexto selo retrata, tudo isso está no capítulo 6, tá? O sexto selo retrata convulsões enormes da natureza que devastam a terra, tá? Então o sexto selo vai falar de convulsões enormes, né? Que devastam a terra, né? Por exemplo, deixa eu ler rapidamente aqui, ó. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, ó. Só para você ver aqui, né? As convulsões da natureza que devastam a terra. Apocalipse 6, 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o quê? Grande terremoto. O sol se tornou negro, né? A lua como sangue. 13, verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, não é? Deixa eu ver o que mais. Verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Olha só, as convulsões, né, da natureza, né? E aí o verso 15 diz: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se, né? Então, esse é o sexto selo. Olha que coisa
É assustadora, né, gente? Não sei o que você acha, mas é assustador, né? Então o sexto selo, ele retrata convulsões na natureza, né, que devastam a Terra, tá? Então veja, o Leon J. Wood, ele diz aqui, é provável que o sexto selo, veja, tem coisas que às vezes é até difícil de você cravar, sabe? Ele até, ó, você vê que o autor fala, é provável, né? Tem algumas coisas que são difíceis de cravar, sabe, gente? No estudo escatológico, né, tem coisas que é difícil você cravar, você fechar a questão, sabe? Tanto que o autor aqui, ele diz, é provável que com a abertura do sexto selo, então fica faltando um selo, né? Segura aí, fica faltando o sétimo. Mas ele diz aqui, é provável que com a abertura do sexto selo, a primeira metade da tribulação se finde. Tá? Com a abertura do sexto selo, provavelmente se encerre os 3 anos e meio iniciais dos 7 anos da tribulação. Tá? Ele diz aqui, isto é, os 256 acontecem nos primeiros 3 anos e meio do total de 7. Tá? Muito bem. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Agora vamos para as trombetas, né? Sobreviveu aos selos aí, irmão? Quem sobreviveu aos selos aí, diga amém. Que agora nós vamos para as trombetas, hein? Tá? Então vamos lá. As trombetas agora, tá? Então, gente, as trombetas, elas estão no capítulo 8, tá? Então, o que acontece? Veja só. Vamos lá para o capítulo 8 comigo. Vamos para o capítulo 8, versículo 1, tá? Porque no capítulo 7, a gente estava no capítulo 6. No capítulo 6, a gente tem a abertura dos 6 primeiros selos. Fica faltando o 7º, né? No capítulo 7, nós temos os 144 mil selados de Israel, né? Uma outra hora a gente vai falar sobre esse assunto, não vai dar para falar hoje. E nós temos a visão dos glorificados, que está narrado no capítulo 7. Aí no capítulo 8, como que começa o capítulo 8? A abertura do 7º selo. Só que o 7º selo, o que é o 7º selo? O 7º selo é justamente as 7 trombetas. Entende? As 7 trombetas, elas estão contidas no 7º selo. Dá para captar isso? Então, o 7º não é nada mais, nada menos do que as 7 trombetas tocadas, né? A abertura dos 7 selos é o início das 7 trombetas, tá? Então, é para você entender. Então, as 7 trombetas estão como que contidas dentro do 7º selo, tá certo? Então, o 7º selo, ele abre as 7 trombetas, tá? Olha só, Apocalipse capítulo 8, versículo 1, vamos ler lá. Vamos ler. Diz assim, quando o Cordeiro abriu o 7º selo, olha aí, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. São assim que mesmo os anjos, né, os seres viventes, os 24 anciãos, todas aquelas figuras, né, ficam em silêncio. Por quê? Por causa da perplexidade diante dos acontecimentos que vão ser narrados agora em relação às 7 trombetas, tá? Então, diz aqui, ó, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Verso 2, 8:2 de Apocalipse. Então, viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. João viu 7 anjos, aos quais foram dadas 7 trombetas. Tá vendo? Percebe que o 7º selo abre
O sétimo selo nada mais é do que a abertura das 7 trombetas, né? O sétimo selo ele abre essa segunda fase de juízo, que são as 7 trombetas, tá? Bom, vamos lá. Então nós vamos falar aqui sobre essas trombetas aqui, tá? Deixa eu ver o que eu posso ler aqui, só um instantinho, deixa eu me achar aqui. Eu vou só ler essa frase aqui, ó. Eu já falei, mas eu vou ler aqui. O autor diz assim: o soar das trombetas deve seguir o quebrar dos selos. Então preste atenção, o soar, né, o tocar das trombetas, segue o quebrar dos selos, visto que emergem do sétimo selo, né? As 7 trombetas emergem, elas surgem a partir do sétimo selo, tá? Então vamos lá, primeira trombeta, vamos ver um resumo aqui. A primeira trombeta, quando a primeira trombeta soa, toca, 1/3 das árvores e de toda a relva se queimam, tá? Primeira trombeta, 1/3 das árvores e da relva se queimam. Ao soar da segunda trombeta, 1/3 do mar, né, dos oceanos, no caso do mar, se torna em sangue, tá? Resultando na perda de 1/3 de todos os navios e vida marinha, ok? Então sempre aqui a perda aqui é sempre de 1/3, tá? Da terça parte, de 1/3. Então a primeira trombeta, ao ser tocada, 1/3 das árvores e da relva se queimam. Na segunda trombeta, 1/3 se torna em sangue, aí se perde 1/3 de todos os navios e de toda a vida marinha, tá? Na terceira trombeta, uma grande estrela chamada absinto, né, que significa amargura. Essa palavra absinto significa amargura, tá? Então, uma grande estrela chamada absinto cai e contamina 1/3 dos rios. Tá? 1/3 dos rios vai se tornar amargo. Tá? Então veja que a segunda trombeta fala dos mares, né? dos oceanos, vamos dizer assim. E a terceira trombeta fala dos rios, né? Das fontes de água doce. Tá? Então cai essa estrela chamada absinto, né? Que tem a ver com amargura, e contamina 1/3 dos rios. Aí a quarta trombeta, né? Quando toca a quarta trombeta, 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas se escurecem. Tá? Então veja que aqui as 4 primeiras trombetas, elas atingem sempre 1/3, né? 1/3 do planeta. 1/3 do planeta. Né? A primeira trombeta, 1/3 das árvores, né? Da relva. A segunda trombeta, 1/3 dos mares. A terceira trombeta, 1/3 dos rios. E a quarta trombeta, 1/3 dos luminares, né? Do sol, da lua e das estrelas. Tá? É afetado. Bom, aí, gente, preste atenção aqui, ó, são muitos detalhes, né? Então aí, tudo bem, nós já vimos, né? Nós já vimos os 6 selos. Aí a gente viu que o sétimo selo ele abre as 7 trombetas. Aí nós já vimos 4 trombetas, faltam 3, certo? Faltam 3 trombetas para o ciclo de 7 trombetas. Só que aí o texto bíblico vai dizer para a gente que essas 3 últimas trombetas também são chamadas de 3 ais, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui no texto. Ó, capítulo 8, versículo 13, tá? Apocalipse 8, 13. Olha, diz assim: então vi, né? O apóstolo João, tá vendo? Vi e ouvi
uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai. 3 ais. Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos... Percebe aqui? Então João ele vê uma águia voando, né, no meio do céu, e essa águia falava. E essa águia dizia: ai, ai, ai. Ela fala 3 ais, né? E ela fala, então, ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes trombetas, que os 3 últimos anjos ainda devem tocar, né? Então, a 5ª trombeta equivale ao primeiro ai, a 6ª trombeta equivale ao segundo ai, e a 7ª trombeta equivale ao terceiro ai. Veja como é um livro que tem muitos simbolismos, né? Tem muitos detalhes, né? Interessantes, né? São muitos detalhes assim bem que chamam muito a nossa atenção, né? Bom, então vamos lá, vamos falar aqui sobre a 5ª trombeta e o primeiro ai, né? Que a 5ª trombeta equivale ao primeiro ai. Então, diz aqui, ó, quer ver? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui com vocês. Então, envolve uma multidão de criaturas chamadas gafanhotos, que trazem terrível tormento aos seres humanos, tá? Só que esses gafanhotos que são relatados aqui no texto, tá? Isso está em Apocalipse capítulo 9, tá? Do versículo 1 até o versículo 12, tá? Do versículo 1 ao 12. São 12 versículos falando só sobre a 5ª trombeta, que equivale ao primeiro ai, né? Então aqui fala do quê? De uma multidão de criaturas chamadas de gafanhotos, né? Que trazem um terrível tormento. Veja, as pessoas não morrem, mas elas são atormentadas, tá? E como esses gafanhotos, eles saem do abismo, tá? Então provavelmente representam demônios debaixo do controle de Satanás, tá? Então esses gafanhotos aqui, humanidade, tudo indica, né, já que eles saem do abismo, tudo indica que são demônios que estão debaixo da autoridade de Satanás. Essa é a 5ª trombeta e o primeiro ai, ok? Aí vamos lá, agora a 2ª trombeta... Desculpa, é tanto número que a gente confunde. Vamos agora para a 6ª trombeta e o segundo ai, tá? 6ª trombeta, segundo ai, né? Então, descreve um exército, gente, descreve um exército de 200 milhões de cavaleiros que matam uma terça parte dos homens, tá? Então veja que na 5ª trombeta, primeiro ai, aqueles demônios, eles atormentam os homens, né? Agora, esse exército de 200 milhões de cavaleiros, eles matam a terça parte, 1/3 dos homens, né? E quais são as armas que esse exército usa? O texto bíblico diz que usam fogo e enxofre. Fogo, jacinto e enxofre. Então, muito provavelmente, como essas armas, né, são armas de Satanás também, fogo e enxofre, então esse grupo também deve ser composto de demônios, segundo esse autor aqui, tá? E aí nós chegamos na 7ª trombeta, tá? Aí nós chegamos na 7ª trombeta. Só que o que acontece? O livro de Apocalipse, ele é composto de alguns parênteses, né, gente? Alguns parênteses. Então veja, você veja que, por exemplo, o capítulo 6 fala da abertura
dos 6 primeiros selos. Aí, antes da abertura do 7º selo, a gente tem um parênteses, que está no capítulo 7, que é a visão ali dos 144 mil selados de Israel, né? E a visão dos glorificados. Aí o capítulo 8 abre o 7º selo, que é o quê? Né, o surgimento das 7 trombetas. Né? O 7º selo traz o quê? Traz o soar, o ressoar, o tocar das 7 trombetas. E aí começa. Capítulo 8, capítulo 9, fala até a 6ª trombeta. Aí a gente tem, antes da 7ª trombeta, a gente tem outro parênteses. Né? Aí no capítulo 10 e 11, vai falar de alguns outros assuntos. Né? Então, por exemplo, o capítulo 10, o tema aqui da Bíblia que eu estou usando é os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Né? O capítulo 11 vai falar sobre as 2 testemunhas do Apocalipse, que eu gostaria de tentar falar ainda hoje com vocês. Né? O capítulo 11 vai falar sobre as 2 testemunhas do Apocalipse. Né? E aí no capítulo 11, no versículo 15, aí então nós vamos ter a 7ª trombeta. Tá? Então você vê que tem um parênteses aqui. Você vê que entre o 6º e o 7º selo a gente tem um parênteses. Aí entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta a gente tem outro parênteses aqui no livro de Apocalipse. Tá? Aí vem a 7ª trombeta. Ok? A 7ª trombeta, o autor aqui ele vai dizer o seguinte, lembrando que é o terceiro ai. Né? Ó, veja só, olha aí na sua Bíblia. Apocalipse 11, no versículo 15, vai falar da 7ª trombeta. Mas se você vir um versículo antes, no 14, diz assim, passou o 2º ai, né? Que são os acontecimentos relativos à 6ª trombeta. Né? A 5ª trombeta é o 1º ai, a 6ª trombeta é o 2º ai, né? Então, diz aqui, ó, Apocalipse 11, 14. Passou o 2º ai. Eis que, sem demora, vem o 3º ai. E o 3º ai é a 7ª trombeta, tá? Que está descrita aí do versículo 15 até o versículo 19, né? Aí do capítulo 11 de Apocalipse. Então, o 3º ai, ou seja, a 7ª trombeta, proclama, sabe o quê? Gente, aqui você vai precisar de muita atenção, hein? Proclama o estabelecimento do milênio, do reino milenar de Cristo, tá? Então, a gente sabe que... a gente sabe o quê? A gente sabe que no final dos 7 anos, não é isso? No final dos 7 anos, no final da grande tribulação, no final da 70ª semana de Daniel, vai acontecer o quê? O que vai acontecer no final da grande tribulação? A vinda de Cristo. Né? O arrebatamento da igreja acontece antes do início dos 7 anos. Aí no final dos 7 anos, acontece o quê? Acontece a vinda de Cristo. Literal. Né? Literal que eu quero dizer no sentido de que todo olho verá, né? Que ele vai descer, vai colocar os pés aqui na face da terra. E quando Jesus vem, no final da grande tribulação, quando ele vem aqui e desce aqui na face da terra, o que Jesus faz na sequência? Ele estabelece o reino milenar. Ele estabelece o reino que a gente chama de 1000 anos, o milênio. Né? O reino que ele prometeu, né, que Deus prometeu tantas vezes nas escrituras do Antigo Testamento para o povo de Israel. Né? Existem muitas profecias no Antigo Testamento que se referem a um período futuro de paz, de justiça, de prosperidade. E esse tempo nunca aconteceu na história do povo de Israel. Então a gente entende que esse acontecimento, esse tempo de paz, de justiça, de equidade, né,
que foi prometido para o povo de Israel no Antigo Testamento e que nunca se cumpriu, nós entendemos que vai se cumprir justamente nesse milênio, nos 1000 anos, em que o próprio Senhor Jesus vai reinar aqui na face da terra, conforme está descrito em Apocalipse capítulo 20, está um pouco mais à frente. Tá? Então, o milênio ele é estabelecido logo depois da segunda vinda de Jesus. Por isso que a gente fala, né? Só lembrando aqui algumas definições. Por isso que a gente fala que nós somos pré-milenistas. Por quê? Nós entendemos que a segunda vinda de Jesus acontece antes do milênio. Na verdade, Jesus vem no final da grande tribulação para vencer o anticristo, vencer o falso profeta, né? Para colocar ordem, porque o mundo vai estar um caos, né? E estabelecer o reino milenário, os 1000 anos. Tá? Bom, isso está descrito no Apocalipse 20. Então, só que aqui, a 7ª trombeta fala sobre isso também, gente. Tá? Então, o que a gente entende aqui? A gente entende que as 7 trombetas, elas cobrem os últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Então, veja aqui, ó, preste atenção, vamos captar aqui. Selos e trombetas, ainda falta as taças da ira. Segura aí, daqui a pouco a gente vai chegar nas taças da ira. Mas olha, os selos, os 6 primeiros selos, tudo leva a crer que cobrem os primeiros 3 anos e meio da tribulação, tá? Aí, o 7º selo abre o quê? As 7 trombetas, tá? Então, o 7º selo, que são as 7 trombetas, cobrem os últimos 3 anos e meio da tribulação. Tanto que a 7ª trombeta já fala do quê? Do estabelecimento do milênio, que vem logo depois da segunda vinda de Cristo. Tá? Então, ó, vamos ler aqui o que esse autor fala. Ele fala assim, o terceiro ai, ou a 7ª trombeta, toca o estabelecimento do milênio de Cristo. Né? A 7ª trombeta ainda fala da destruição de poderes hostis ao programa de Deus, particularmente ao anticristo, né? Porque a 7ª trombeta, ela tem a ver o quê? Ela tem a ver com a segunda vinda de Jesus, aquela em que todo olho o verá, no final da grande tribulação. Porque é justamente nesse momento da segunda vinda que Jesus vai estabelecer o reino milenar, tá? Então, porque esta 7ª trombeta, já que essa 7ª trombeta representa a implantação do reino milenar, é evidente que as 7 trombetas juntas simbolizam eventos cobrindo a segunda metade inteira da tribulação, que foi o que eu falei agora há pouco, né? Ó, vamos ler aqui no texto bíblico, gente, para ver se fica um pouquinho mais claro. Olha, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, tá? Diz assim, ó: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Tá vendo? Tá falando do reino aqui. Do reino, ó. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Tá? Então, tudo indica aqui que a 7ª trombeta tem a ver com a implantação do milênio, do reino milenar, que acontece logo depois da segunda vinda de Cristo, no final da grande tribulação. Tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Bom, tudo bem, vamos parar por aqui, tá? Bom, aí nós temos as 7 taças da ira, tá certo? Então, surge uma questão aqui. Você já deve ter se perguntado, bom, mas peraí, se os selos cobrem os primeiros 3 anos e meio, e as trombetas cobrem
os últimos 3 anos e meio, aonde se encaixam as taças, então? Né? Se os selos cobrem a primeira metade da tribulação e as trombetas cobrem a segunda metade da tribulação, então onde se encaixam as taças? Onde se encaixam? Tá? Então, aqui nós temos duas possibilidades de resposta, tá, gente? Duas possibilidades de resposta, tá? A primeira resposta que se dá a essa questão que eu coloquei é a seguinte: os julgamentos das taças acontecem simultaneamente ao julgamento das trombetas e representam basicamente as mesmas formas de castigo. Então, existem aqueles que acreditam que as taças da ira são outras descrições, né, das mesmas trombetas, tá? Ou seja, que as trombetas e as taças se equivalem, são descrições diferentes dos mesmos fatos, dos mesmos acontecimentos, tá? Então, essa é uma resposta, né? Porque a resposta a qual pergunta? A pergunta: onde se encaixam as taças, né? Se os selos estão na primeira metade da tribulação e as trombetas estão na segunda metade, onde se encaixam as taças da ira? Então, duas respostas. A primeira resposta, né, é que o julgamento das taças acontecem simultaneamente, ao mesmo tempo, ao julgamento das trombetas e representam basicamente as mesmas formas de castigo. Porque, de fato, existe muita semelhança. Existe muita semelhança entre o juízo das trombetas e o juízo das taças, tá? Existe muita semelhança mesmo, ok? Mas também existem diferenças, tá, gente? Ok? Gente, o Instagram vai parar aqui, tá? Eu vou encerrar aqui porque já vai parar. Só para eu não me desconcentrar aqui, ok? Só um minutinho aí. Ok, bom, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha, então veja só, vamos retomar aqui. Desculpa, me distraí aqui com outro celular. Deixa eu retomar aqui a argumentação que eu estava fazendo com vocês então. Então, bom, se os selos eles são quebrados na primeira metade da tribulação e as trombetas na segunda metade, onde se encaixam as taças? Então, uma primeira sugestão de resposta é que os julgamentos das taças acontecem ao mesmo tempo que os julgamentos das trombetas, até porque, como eu disse agora há pouco, existem muitas semelhanças entre as trombetas e as taças, mas existem também diferenças. Então, uma segunda resposta, e que me parece mais adequada, é o seguinte, né? É pensar que os julgamentos das taças acontecem num curto período de tempo, bem no final dos 7 anos. Tá? Então, muitos teólogos acreditam nisso. Tá? Então você tem os selos na primeira metade da tribulação. Aí na segunda metade da tribulação você tem o 7º selo, que abre as 7 trombetas, certo? E as 7 taças, ao que tudo indica, é um juízo de Deus que acontece bem no finalzinho dos 7 anos, tá? São 7 taças que são despejadas assim nos últimos meses, né? Nos últimos dias, nos últimos meses da grande tribulação, tá? Ok? Espero que tenha dado para entender isso daí. Bom, então vamos falar agora rapidamente sobre as 7 taças, tá? Sobre as 7 taças, e depois eu quero falar rapidinho sobre um outro assunto ainda, tá? Espero que esteja dando aí para vocês acompanharem, tá? Então vamos lá. As 7 taças. 7 taças. A primeira taça resulta num surto de úlceras terríveis saindo na pele dos seguidores do anticristo,
Tá? Então a primeira taça, úlceras terríveis. Tá? A segunda taça, faz morrer tudo nos mares, tornando-se em sangue. Olha, a segunda taça, faz morrer tudo nos mares, tornando-se em sangue. Né? A terceira taça, muda os rios em sangue. Tá? Então é mais ou menos a sequência anterior que a gente viu, né? Veja, a segunda taça atinge os mares, a terceira taça os rios, tá? A quarta taça dá poder ao sol de matar pelo calor excessivo, um calor muito grande, excessivo, né? Então a quarta taça dá poder ao sol de matar pelo calor excessivo. A quinta taça traz escuridão, tá? A quinta taça tem a ver com escuridão, muita escuridão, tá? Só um detalhezinho aqui que eu quero também destacar para vocês, é que essas taças, elas são muito parecidas com as pragas que foram enviadas no Egito, quando da libertação dos filhos de Israel do cativeiro no Egito, tá? Então, veja só. Por exemplo, a primeira taça, úlceras. Nós tivemos uma praga lá, nas 10 pragas que Moisés, né, foi usado por Deus para trazer sobre o Egito, nós tivemos a praga das úlceras. Né? A segunda taça, os mares se tornando em sangue. Né? E a terceira, os rios também se tornando em sangue. A gente sabe que aconteceu isso lá no Egito também, naquelas pragas. Né? A quarta taça dá poder ao sol de matar pelo calor excessivo. Né? A quinta taça fala de escuridão. Né? Então nós tivemos também a nona praga, foi uma praga que tinha esse juízo, né, de escuridão. Tá? A sexta taça aqui, gente, vamos lá, a sexta taça fará o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, né? Fará o rio Eufrates secar, e, não apenas isso, a sexta taça, e 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, olha isso. E aí, lembra da segunda praga no Egito, que era a praga das rãs? Então, a sexta taça fará o rio Eufrates secar, e 3 espíritos imundos semelhantes a rãs vão emergir das bocas do dragão, da besta e do falso profeta. O dragão é uma referência a Satanás, a besta é uma referência ao anticristo, e o falso profeta, né, é uma referência ao assessor religioso do anticristo. Né? Então, vão surgir 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que vão emergir das bocas do dragão, da besta e do falso profeta. Né? E diz aqui, esses 3 espíritos, em forma de rã, eles reúnem os reis da terra na batalha em Armagedon. Né? Você já deve ter ouvido falar da batalha de Armagedon. Então esses 3 espíritos em forma de rã, semelhantes a rã, espíritos imundos, surgem das bocas do dragão, da besta e do falso profeta. Esses espíritos imundos, eles reúnem os reis da terra na batalha em Armagedon. Tá? E a sétima taça, gente, fala de grandes convulsões naturais. A semelhança, né, de outros momentos de juízo aqui no livro de Apocalipse. Né? Então a sétima taça fala de grandes convulsões, relâmpagos e terremotos de grande intensidade, né? Que derrubam aí, desorganizam, né? Derrubam a organização dos homens e trazem fim, né? Essas grandes convulsões naturais
descritas na 7ª taça, trazem o fim da semana da tribulação, né? Da 70ª semana de Daniel, né? Ou seja, os 7 anos da grande tribulação, tá, gente? Então, esse aqui é um resumo do que acontece no período da grande tribulação, tá? Um resumo dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças. Mas eu gostaria, para a gente fechar essa aula, eu sei que já deve ser mais ou menos umas 9h10, mais ou menos, me dá mais alguns minutinhos, gente, por favor, para a gente só falar sobre alguns personagens também desse período da grande tribulação, né? Então, olha, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse 11, nós temos aqui essa figura das 2 testemunhas também, né? Muito interessante esse texto aqui que fala das 2 testemunhas, né? Veja, essas 2 testemunhas, elas vão exercer o seu ministério por 3 anos e meio. Aí, 3 anos e meio, porque o texto bíblico fala que elas vão testemunhar por 1260 dias, que é exatamente o equivalente a 3 anos e meio, né? Então, essas 2 testemunhas do Apocalipse, elas exercerão o seu ministério por 3 anos e meio, provavelmente a última parte da tribulação, tá? Provavelmente os últimos 3 anos e meio da tribulação. Esse período vai ser um período intenso, hein? Esses últimos 3 anos e meio, os 3 anos e meio iniciais já vão ser difíceis, mas os últimos 3 anos e meio vão ser intensos, né? E provavelmente as 2 testemunhas vão estar lá, né? Nesses últimos 3 anos e meio, na última parte da tribulação, tá? Agora, quem são, né? Sempre se pergunta, quem serão essas 2 testemunhas do Apocalipse? Quem será, né? Então, existem algumas teorias, né? Algumas especulações, que a gente pode até falar sobre essas especulações, mas não dá para fechar a questão também, não dá para você cravar, falar, é fulano, é Beltrano, né? Mas existem 2 especulações interessantes. A primeira fala, né, de Enoque e Elias, que as 2 testemunhas devem ser Enoque e Elias, pelo fato desses 2 personagens do Antigo Testamento, eles terem sido trasladados ao céu sem experimentarem a morte física. É interessante a tese, né? Não deixa de ser interessante, porque você tem 2 personagens no Antigo Testamento que não morreram fisicamente, que foram trasladados vivos para o céu, que foram Enoque e o profeta Elias. Aliás, a gente está pregando sobre a vida do profeta Elias nas quintas-feiras lá na nossa igreja, né? Fazendo uma série de mensagens sobre o profeta Elias. Então, alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia especulam que essas 2 testemunhas devem ser Enoque e Elias, porque eles não morreram, não passaram pela morte física. Então, de alguma maneira, eles vão voltar, e aí sim, porque essas 2 testemunhas vão ser mortas. O texto diz aqui que elas vão ser mortas, tá certo? E aí depois elas vão ressuscitar. Então, como eles não morreram, são os únicos 2 personagens da história que não morreram, então voltariam para ser as 2 testemunhas do Apocalipse. Essa é uma primeira especulação, né? A segunda especulação, que também é muito interessante, também inclui Elias. Então Elias está nas 2. Está nas 2. Mas na segunda especulação seria Elias e Moisés. Não Elias e Enoque, Elias e Moisés. Por quê? Então ele diz aqui, ó, outros pensam serem Elias e Moisés. Por quê? Pois os sinais que as 2 testemunhas têm poder de fazer são muito semelhantes aos sinais que Elias e Moisés fizeram durante seus ministérios. Eu vou ler aqui com vocês, né? Os sinais que
as duas testemunhas vão fazer durante a grande tribulação são muito parecidos com os sinais que Moisés e Elias fizeram durante os ministérios deles. Por isso que muita gente acredita que as duas testemunhas serão, né, Moisés e Elias, tá? Só que isso, gente, é especulação. O texto não revela, não está claro isso no texto bíblico. São especulações, né? Então, ó, vamos lá, rapidamente. Apocalipse capítulo 11, né? Versículo 3, olha. Apocalipse 11, 3. Diz assim. Apocalipse 11, 3. Diz assim. Darei às minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Olha só. Vão profetizar por 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. São estas, verso 4, as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo de suas bocas, de sua boca, sai fogo da boca das duas testemunhas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. 6. Olha só, agora olha como se parece com Elias e Moisés. Presta atenção, verso 6. Elas têm autoridade de fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Exatamente o que aconteceu com o profeta Elias e por 3 anos e meio, gente. Lá no tempo do rei Acabe, Elias orou e a seca veio por quanto tempo? 3 anos e meio. 3 anos e meio. E aqui também, 3 anos e meio. Né? Então veja, diz aqui que elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova. Foi o que Elias fez lá, durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Foi o que Moisés fez no Egito. Né? Bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Tá? Versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, quando acabarem o testemunho, a besta que surge do abismo, o anticristo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Né? Então Deus vai permitir que o anticristo vença essas duas testemunhas, né? e elas vão morrer. Olha só que interessante agora, verso 8. E o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Né? Uma referência à cidade de Jerusalém. Então, verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas. Provavelmente por transmissão, né, transmissão via satélite, né, transmissão pela internet, aí, porque hoje as pessoas podem, né, ver, né, a internet é uma janela para qualquer acontecimento que se dá em qualquer parte do mundo. Então, em toda a terra, as nações, né, vão contemplar os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Verso 10. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas, olha só, e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Esses 2 profetas, eles ficaram batendo, né, provavelmente contra o pecado, contra a impiedade, contra a idolatria, contra o erro. Atormentavam os moradores da terra. Então, quando eles morrem, quando o anticristo os vence, a terra celebra. Até mandam presentes uns para os outros para celebrar a morte das duas testemunhas. Né? Bom, versículo 11 diz assim. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés.
E àqueles que os viram sobreveio grande medo. Que aí as duas testemunhas ressurgem. E aí todo mundo que estava comemorando a morte das duas testemunhas fica com muito medo. Olha que coisa fantástica, né? Aí o verso 12 diz assim: E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Então elas são arrebatadas aqui, né? As duas testemunhas são arrebatadas. Verso 13: Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, provavelmente uma referência a Jerusalém. E morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Tá, gente? Bom, gente, eu vou ter que parar, porque o tempo já avançou muito, já são quase 9h30. Eu só queria dizer também que no capítulo 12, tá? No capítulo 12 de Apocalipse, você vai ter aí a figura de uma mulher que é perseguida pelo dragão, tá? Essa mulher, ela tá grávida, ela dá à luz a um filho, né? Então, nós entendemos que essa mulher aí, ela simboliza o povo de Israel, tá? Simboliza o povo de Israel, né? A mulher perseguida pelo dragão, ela simboliza o povo de Israel, tá? Que sofre as dores de parto até dar à luz o Messias prometido, né? Porque o Messias, ele é judeu, ele é israelita, Cristo é judeu, né? É israelita, ele nasce do povo de Israel. Então essa mulher simboliza o povo de Israel, ela dá à luz um filho que representa Cristo, e o dragão que persegue essa mulher representa, a gente sabe quem representa, Satanás, tá? Eu queria ler o texto, tal, com calma, explicando um pouquinho, mas o tempo avançou demais, e aí a gente não vai ter como fazer isso, tá bom? E então a gente tem aqui, nesse período, né, a gente tem, na grande tribulação, a gente tem as duas testemunhas, a gente tem a mulher, né, e o seu filho, varão, que são perseguidos pelo dragão, né, e nós temos as duas bestas. Só que essas duas bestas a gente vai falar numa próxima aula, tá? A gente tem a besta que emerge do mar, que é uma referência ao anticristo, e a gente tem a besta que emerge da terra, que é uma referência ao falso profeta, que é o assessor religioso do anticristo, tá? Então, gente, não perca as próximas aulas. Olha só o que nós vamos falar ainda nas próximas aulas. Preste atenção. Na próxima aula, a gente vai começar a falar sobre as visões e os sonhos do profeta Daniel. Por quê? Porque antes da gente falar do anticristo, para a gente entender bem essa figura do anticristo, a gente precisa ir lá para o Antigo Testamento e estudar, né, os sonhos, as visões e as interpretações das visões lá relatadas no livro do profeta Daniel. Então a gente vai começar a falar disso na próxima terça-feira. Ok, gente? Próxima terça-feira. Não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo isso, mas a gente vai falar sobre isso na próxima terça. Ou seja, interpretações, sonhos e visões de Daniel. Aí depois que a gente concluir essas visões lá do profeta Daniel, aí nós vamos falar sobre o anticristo. Aí nós vamos falar, né, sobre os textos bíblicos que falam do anticristo, né? A gente vai falar sobre o ajudante do anticristo, que é o falso profeta, tá? A gente vai falar sobre a derrota do anticristo, tá? Aí depois, mais adiante, nós vamos falar sobre o milênio. Nós vamos ter uma aula, pelo menos uma, só para explicar o que vai ser o milênio. O que é o milênio que a gente está falando? Que é esse reino milenar de 1000 anos, que Cristo vai estabelecer logo depois da sua segunda vinda aqui, no final da grande tribulação, né? O que é o milênio? Estudar sobre isso, tá? Depois nós vamos estudar também sobre o juízo final. Olha quanta coisa tem ainda, gente, para a gente estudar. Tem muita coisa ainda. Depois nós vamos falar sobre o juízo final.
E depois que a gente falar do juízo final, a gente ainda vai falar sobre o estado final. Né? Porque depois do milênio tem o juízo final, e depois do juízo final tem o estado eterno, né? Que a gente chama de estado eterno, que aí é a eternidade, o estado eterno, tá? Então olha quanto assunto a gente tem para estudar, tá bom? Então eu te convido aí a ficar firme comigo aí nas aulas, tá bom? Fica firme aí, vai compartilhando com outras pessoas, tá? Tô muito feliz de ter vocês aí participando com a gente. E então, permitindo Deus, né? Na próxima terça-feira a gente volta com mais uma aula de escatologia. E, enquanto isso, nós temos as lives de manhã, às 8 horas da manhã, para quem puder participar com a gente, e os cultos que são transmitidos diretamente lá da igreja do Tucuruvi, né, na quinta-feira às 20 horas e no domingo às 10 horas da manhã. Tá bom, gente? Uma ótima noite, foi muito bom ter estado com vocês, uma ótima noite a todos, Deus abençoe a tua vida e até breve com a permissão de Deus.